Bom, voltando, turma, então, nós estamos tratando das hipóteses específicas de nulidade do negócio jurídico. A próxima hipótese que nós vamos ver é do inciso 6º do artigo 166 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico que tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Então, por exemplo, há uma norma proibitiva e as partes celebram um negócio jurídico visando aí violar de forma indireta essa norma proibitiva. Então, nessa hipótese, o negócio também é nulo. Inciso 7º, é nulo também o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo, é o que nós chamamos de nulidade expressa, ou quando a lei proibir-lhe a prática sem cominar sanção, é o que nós chamamos de nulidade virtual ou nulidade implícita. Então, a lei pode expressamente declarar que determinado negócio jurídico é nulo, por exemplo, artigo 548 do Código Civil. O artigo 548 do Código Civil, que está lá na parte de contrato de doação, diz que é nula a doação de todos os bens que o doador faça sem reserva de parte ou renda suficiente para a sua subsistência. Então, o legislador expressamente declarou que essa doação é nula como forma de garantia legal aí do chamado mínimo existencial, do patrimônio mínimo do doador. É uma hipótese de nulidade expressa. Mas pode ser que o legislador proíba a prática de determinado ato, dizendo que é proibido, sem combinar a sanção. Então, nesse caso, quando o legislador proíbe a prática e não diz a sanção, o ato é nulo. Exemplo, nós já falamos aqui, artigo 426, em que o legislador proíbe que seja objeto de contrato a herança de pessoa viva. O artigo 426, ele fala assim exatamente. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar com vocês, para vocês verem como é a redação na hipótese de nulidade virtual. Olha lá. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, chamado pacta corvina. Ele está dizendo qual é a consequência caso esse contrato seja feito? Não. Então, se o legislador proíbe a prática do ato, não combinou a sanção, o ato é considerado nulo. Inciso 7º. Bom, e além do artigo 166, existe um outro dispositivo no Código Civil que traz também uma hipótese autônoma de nulidade, que é o artigo 167, que trata da simulação, como nós já falamos aqui. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na fórmula. Na fórmula, não, na forma. Então, o negócio jurídico simulado é nulo. Já vamos tratar de simulação quando falarmos de defeitos dos negócios jurídicos, mas já saiba de antemão que a simulação é também uma causa autônoma de nulidade. O Código Civil de 2002 transformou em nulidade uma antiga causa que era de anulabilidade, que era a simulação. O negócio marcado por simulação, no Código Civil de 1916, era considerado anulável. Era também um defeito do negócio jurídico. O legislador do Código de 2002 transformou a simulação, o ato simulado, em um negócio nulo. Então, qualquer simulação será sempre causa de nulidade do ato simulado. E o negócio celebrado com coação física absoluta? Alguém coage de forma física, né? Coação física, um outro a celebrar um negócio jurídico. Há manifestação de vontade? Nem há manifestação de vontade. Eu não posso dizer que aqui a vontade manifestada foi viciada, que é um defeito do consentimento. Não, sequer houve vontade. É diferente da coação moral. Na coação moral, você celebra o ato porque você tem medo de uma ameaça que foi feita. Aqui não. Aqui há uma coação física absoluta. Qual é a consequência? Então, vamos lá. A teoria da inexistência dos negócios jurídicos foi adotada de forma implícita no artigo 104 do Código Civil, mas não de forma expressa, porque o legislador não fala é inexistente o negócio jurídico quando.
A teoria da inexistência foi adotada de forma implícita. Esse plano da existência está embutido no plano da validade. Então, uma parte da doutrina majoritária, hoje, afirma que, nessa hipótese de coação física absoluta, irresistível, a hipótese seria de inexistência do negócio jurídico por ausência de vontade. Inexistência por ausência de vontade. Outra parte da doutrina entende que a hipótese é de nulidade. Por quê? Porque esses casos que são apontados como de inexistência do negócio devem ser resolvidos com a solução de nulidade do negócio jurídico, já que o legislador não trouxe expressamente a teoria da inexistência para o nosso sistema, mas prevalece hoje o entendimento no sentido de que a hipótese é de inexistência do negócio jurídico quando há coação física absoluta. Agora, rapidamente, voltando para a hipótese de anulabilidade, eu queria falar de dois dispositivos extremamente importantes do Código Civil que tratam da hipótese de incapacidade relativa e os efeitos aí do negócio celebrado. O primeiro dispositivo, lembrando que o negócio celebrado pelo relativamente incapaz, sem assistência, é anulável, certo? Artigo 171, inciso 1 do Código Civil. Então, o negócio celebrado pelo relativamente incapaz, sem assistência, é anulável. Agora, olha o que diz o artigo 105 do Código Civil. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Então, o que está dizendo aqui para você o legislador? A incapacidade relativa é uma exceção pessoal. É uma exceção pessoal que só pode ser alegada em benefício próprio e também não aproveita aos cointeressados que sejam capazes, salvo hipótese de indivisibilidade do objeto ou da obrigação, né? Do objeto do direito ou da obrigação. Então, em regra, só a própria pessoa que é relativamente incapaz é que pode usar essa exceção pessoal para se eximir do cumprimento da obrigação, alegando que assumiu uma obrigação sendo relativamente incapaz, deveria estar ali com assistência. Então, só ele pode alegar o relativamente incapaz em direito, em benefício próprio. Essa incapacidade relativa não pode ser alegada pela contraparte, nem mesmo pelos cointeressados, né, os co-obrigados que sejam capazes. Então, por exemplo, 3 pessoas se obrigaram a uma obrigação. Se obrigaram a uma obrigação, foi lindo, né? Se obrigaram a uma prestação perante um credor. 3 devedores se obrigaram ao cumprimento de uma prestação perante um credor. Um desses devedores tem 16 anos e celebrou esse negócio jurídico sem assistência. Só ele é que vai poder alegar a sua incapacidade relativa para se eximir do cumprimento dessa prestação. Ele vai falar assim, não, eu não podia assumir essa obrigação porque eu precisaria de assistência. O credor não pode alegar essa incapacidade dele para se eximir, o próprio credor, da obrigação que lhe caiba ali naquele negócio jurídico. Então, para desfazer o negócio jurídico, né, para falar que o negócio é anulável, não poderia o credor falar, não, esse negócio é anulável, eu também não vou precisar cumprir a minha contraprestação, porque um dos devedores ali era relativamente incapaz. Não. E nem mesmo os co-devedores podem alegar, salvo se a hipótese for de obrigação indivisível, que vocês vão ver na parte de direito das obrigações. E mais, se o incapaz alegar isso em benefício próprio, anula-se o negócio jurídico apenas em relação a ele. Então, o negócio jurídico celebrado entre esses 3 devedores e o credor, ele é preservado em relação às outras partes. Só em relação ao incapaz é que é anulado. Então, ele está fora, né, daquela relação negocial, ele sai da relação e a relação se mantém entre os 2 devedores que permaneceram e o credor. Se o objeto for divisível. Se o objeto da obrigação for divisível. Agora, se o objeto for indivisível, está anulado todo o negócio jurídico,
porque a alegação de exceção, que é uma exceção pessoal, né? A alegação de incapacidade aproveita aos co-interessados. Então, sendo a obrigação divisível, só ele se livra da obrigação, só em relação a ele se anula aquela obrigação. Se a obrigação for indivisível, está anulado o negócio jurídico, porque a alegação aproveita aos co-obrigados. E o outro dispositivo que eu queria tratar é o 180. Também trata de incapacidade relativa. Olha o que diz o 180. O menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou, quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Então, se o adolescente, né, entre 16 e 18 anos, na hora de celebrar um negócio jurídico, agiu de má fé, e a outra parte estava de boa fé, acreditando que ele tinha capacidade para celebrar aquele negócio jurídico, ele não pode alegar sua incapacidade para se eximir da sua obrigação. A obrigação que ele assumiu é válida, ainda que tenha sido assumida sem assistência. Então, se ele agiu de má fé, mais uma vez aqui, o legislador trabalha trabalha com a ideia de que aquele que já fez 16 anos, ele tem um grau de autonomia, portanto, ele deve assumir também responsabilidade. Então, ele tem um grau de autonomia, ele já tem um discernimento, portanto, ele deve agir também conforme a boa-fé. Se ele agiu de má-fé mentindo a sua idade, ocultando da outra parte, e a outra parte está de boa-fé, acreditou, o negócio é válido. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o princípio do aproveitamento ou da conservação dos negócios jurídicos. Qual é a ideia do princípio do aproveitamento ou da conservação dos negócios jurídicos? Esse princípio, ele decorre, em última análise, do próprio princípio da função social dos contratos. Por quê? A invalidade de um negócio jurídico é sempre última ratio, ou seja, após tentar de todas as formas aproveitar aquele negócio jurídico, se não foi possível aproveitar, aí sim a gente invalida o negócio jurídico. Então, vamos tentar sempre, na medida do possível, aproveitar aquela vontade que foi manifestada validamente pelas partes. O Código Civil consagrou esse princípio do aproveitamento. Então, o negócio jurídico nulo ou anulável, pode, de alguma forma, ser aproveitado, conservado, recategorizado. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. O negócio nulo ou anulado, ele pode ser, caso a caso, né? Vamos ver agora, conservado ou ratificado ou aproveitado de forma a recategorizar esse negócio, esse ato. O nulo já vimos que não pode ser ratificado, mas ele pode ser recategorizado. O negócio nulo não pode ser aproveitado, mas pode ser recategorizado. Já vamos ver como. Então, esse princípio do aproveitamento, ele se manifesta no nosso sistema a partir de 4 institutos. O princípio do aproveitamento se manifesta, se concretiza, melhor dizendo, a partir de 4 institutos que estão previstos expressamente no Código. O primeiro, que nós já lemos, é o princípio da ratificação ou confirmação, que pode ser expressa ou tácita. O negócio jurídico anulável e apenas o anulável, pode ser ratificado ou confirmado por aquela parte que teria o direito potestativo de buscar essa anulação. Então, aquele interessado que tem o direito potestativo de buscar a anulação naquele prazo decadencial, ele pode, ciente do vício, ratificar, manifestando interesse ali em confirmar aquele negócio jurídico. Então, onde está isso no Código Civil? Artigos 172 a 175. Olha lá.
Artigo 172, o negócio anulável, então apenas o anulável, o nulo, não, isso cai tanto em prova que eu gosto de repetir várias vezes. Anota aí no seu caderno. O negócio jurídico nulo não pode ser confirmado nem ratificado pelas partes. O negócio jurídico nulo não pode ser confirmado nem ratificado pelas partes. Está lá, artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito do terceiro. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. 174. É escusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária do negócio anulável importa a extinção de todas as ações ou exceções de quem contra ele dispusesse o devedor. Ou seja, é ato irrevogável. A confirmação é ato irrevogável. Então, vamos lá. A confirmação pode ser expressa ou tácita. A regra é que ela seja expressa. Né? A regra é que a confirmação seja expressa. Olha, estou ciente do vício, estou aqui ratificando esse negócio, a minha vontade manifestada, mesmo ciente do vício aqui que existe em relação a esse negócio. Eu sei que esse negócio foi celebrado com dolo, por exemplo, que é um defeito do negócio jurídico. Eu sei que esse negócio foi celebrado sob coação moral, mas eu estou aqui ratificando a manifestação de vontade e quero cumprir essa obrigação assumida. Então, aquele que foi coagido, por exemplo, ou aquele que foi vítima do dolo, celebrou um negócio jurídico porque foi vítima de dolo, ele pode confirmar um negócio jurídico. A regra é que seja uma confirmação expressa. Porém, se ele está ciente do vício, vai lá e cumpre com a obrigação, eu estou ciente de que o meu negociante, né, a outra parte, agiu com dolo. Eu estou ciente de que fui vítima de dolo. Mas ainda assim eu vou lá e cumpro parcialmente a obrigação. É isso que o legislador chama de confirmação tácita. Ele está ciente, vai lá e cumpre com a obrigação. Ou se ele praticar qualquer ato que seja incompatível com a busca da invalidação do negócio jurídico, também se presume aí que ele confirmou de forma tácita aquele negócio. O segundo instituto pelo qual o ordenamento concretiza o princípio do aproveitamento é o instituto da redução. Está previsto no artigo 184 do Código Civil. Vamos ler o artigo 184 do Código Civil. Olha lá. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Então, aqui, o legislador instituiu o Instituto da Redução, com declaração de invalidade parcial de negócios jurídicos nulos ou anuláveis. Então, quais são as duas regras de redução? A invalidade parcial de um negócio não o prejudica na parte válida. Por exemplo, um contrato de plano de saúde. Válido. Lá no meio do contrato, tem uma cláusula que limita o tempo de internação hospitalar do segurado, que é uma cláusula considerada abusiva pelo STJ. Súmula 302 do STJ é a súmula que diz que essa cláusula é abusiva. Ora, nós vamos invalidar o contrato inteiro ou nós excluímos e declaramos nula essa cláusula, aproveitando o restante do contrato? Então, esse é o princípio da redução. A gente reduz o contrato às outras cláusulas, tirando essa cláusula. A gente invalida parcialmente, ou seja, só essa cláusula que é nula, e aproveita as outras cláusulas. E a segunda regra de redução é a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas as obrigações acessórias podem ser invalidadas mantendo-se a obrigação principal. Então, por exemplo, se o contrato de locação for nulo, a fiança locatícia também vai ser. Faz sentido? Um contrato de locação com um contrato de fiança como acessório, a gente anula,
a gente declara nulo o contrato de locação e mantém só a fiança? Não faz sentido, porque o contrato de locação é o contrato principal. A obrigação acessória é a obrigação decorrente do contrato de fiança. Então, a invalidação do principal, faz com que a acessória também seja invalidada, mas o contrato não é verdade. Se for o contrato de fiança anulável, a gente invalida o contrato de fiança e mantém o contrato de locação, que é o contrato principal, a obrigação principal. Então, a nulidade ou a anulabilidade da obrigação principal induz a da acessória, mas o contrário não é verdadeiro. Vou dar outro exemplo. Tanto os negócios nulos quanto os anuláveis admitem redução, né? Tanto os nulos quanto os anuláveis admitem redução. Por exemplo, artigo 549 do Código Civil, que trata também de contrato de doação. O que diz o artigo 549? Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Vocês sabem que o doador, que tem herdeiros necessários, só pode dispor em vida, por doação, de até 50% do seu patrimônio. O resto representa a legítima dos herdeiros necessários. Então, se ele doou em vida 60% do seu patrimônio, tendo herdeiros necessários, essa doação toda é nula? Não. A gente preserva, aproveita o contrato de doação e declara nula apenas parcialmente essa doação, ou seja, em relação aos 10% que excedem ali o que ele poderia dispor, em testamento, que seria 50%. Ele só poderia doar 50%. Então, se ele doou 60%, a gente declara a nulidade desses 10% que são excedentes e mantém o contrato de doação. É uma regra ali que também advém do princípio do aproveitamento dos negócios jurídicos. O terceiro instituto, por meio do qual o legislador materializou, concretizou o princípio do aproveitamento, é o instituto da conversão ou recategorização do ato nulo. Então, conversão ou recategorização do ato nulo. Está previsto esse instituto no artigo 170 do Código Civil. Isso cai muito em prova, porque o legislador sabe que os candidatos confundem conversão com confirmação. As pessoas confundem recategorização ou conversão com ratificação. Olha o que diz o artigo 170 do Código Civil. Vamos lá. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Aqui está previsto o Instituto da Conversão. É o instrumento para aproveitamento da vontade que foi validamente manifestada, mas o negócio que foi celebrado é nulo, ou por um vício de forma, ou por um vício no objeto. Então, as partes manifestaram a sua vontade de forma válida, mas celebraram um negócio nulo, ou quando há um vício de forma, ou quando há um vício no objeto. E aí, se o juiz verificar que as partes desconheciam esses requisitos legais de validade, ou de forma, ou em relação ao objeto, se o juiz verificar que as partes desconheciam esse vício legal, e se verificar que esse negócio que foi celebrado, que é nulo, contiver os requisitos de outro, o juiz pode converter esse que foi celebrado neste outro. Mas é necessário que as partes efetivamente queiram esse outro negócio, queiram a produção dos efeitos jurídicos desse outro negócio. E aí aqui o legislador valoriza a vontade concreta que foi manifestada pelas partes. Primeira observação: toda conversão, recategorização, né, barra recategorização, são expressões sinônimas, toda conversão depende de decisão judicial. É o juiz que vai converter um negócio no outro. Sem decisão judicial, não há que se falar em conversão substancial. O juiz que vai interpretar, no caso concreto, a vontade, perceber que aquela vontade era válida, mas o negócio é nulo, e aí o juiz transporta essa vontade para o outro negócio. Exemplo, vou dar o exemplo que é mais comum, que já caiu em prova, inclusive caiu na prova da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro.
As partes celebraram um contrato de compra e venda de um bem imóvel com valor superior a 30 salários mínimos. Já lemos o artigo 108, que impõe uma formalidade essencial. Qual é? Escritura pública. Mas as partes não conheciam essa formalidade essencial e fizeram por um instrumento particular. As partes fizeram por um instrumento particular, não fizeram por escritura pública. E aí? O negócio é nulo, certo? É nulo. Eu vou dizer que as partes vão confirmar aquele negócio? Não, o ato nulo não pode ser confirmado. Como, então, que eu aproveito a vontade validamente manifestada pelas partes quando celebraram um contrato de compra e venda desse imóvel por um instrumento particular? Como é que eu aproveito essa vontade? O juiz pode converter esse contrato de compra e venda, que foi celebrado por um instrumento particular, em uma promessa de compra e venda, em um contrato preliminar. Contrato preliminar de compra e venda. Vocês sabem que para o contrato preliminar, a lei exige o quê? Todos os requisitos de validade, né? Todos os... me fugiu a palavra. Todos os elementos do contrato principal, com exceção da forma. Então, o legislador exige para o contrato preliminar todos os elementos do contrato principal, com exceção da forma. Então, o contrato preliminar tem a forma livre. Esse contrato de compra e venda que as partes celebraram não pode ser aproveitado, não. Convertido. Cuidado com o aproveitado. Não pode ser convertido em um contrato preliminar de compra e venda, uma promessa de compra e venda. Então, aquele que é interessado na manutenção daquela vontade manifestada, na manutenção da produção dos efeitos jurídicos da transmissão daquela propriedade, né? Ele que está interessado na transmissão da propriedade, ele pode levar ao juiz aquele instrumento particular de compra e venda, requerendo ao juiz a conversão daquele contrato de compra e venda, que é nulo, em uma promessa de compra e venda. E aí a promessa de compra e venda pode ser feita por instrumento particular. E a partir disso, se o juiz converter aquilo em instrumento particular, depois ele pode até requerer aí uma adjudicação compulsória. Ele pode requerer uma adjudicação compulsória, comprovando ali que ele cumpriu as obrigações que foram assumidas no contrato preliminar. Então, a produção dos efeitos jurídicos de um outro negócio, qual seja do contrato preliminar. Outro exemplo, um testamento público que é elaborado sem respeito àquelas formalidades essenciais. Ele pode ser aproveitado como um testamento particular ou um codicilo? Pode. Desculpa, não pode ser aproveitado. Ele pode ser convertido. Eu não gosto de falar aproveitado, porque vai chegar na prova, vocês vão se confundir e achar que o nulo pode ser aproveitado. O testamento público pode ser convertido em um testamento particular, se contiver ali os requisitos do testamento particular. Ele pode ser convertido em um codicilo. Lembrando que esse instituto da conversão, ele é exclusivo do negócio nulo. Por quê? Por que a conversão em outro negócio jurídico é um instrumento que é exclusivo do negócio nulo? Porque quando o negócio é anulável, as partes podem simplesmente ratificar. Se o negócio é só anulável, as partes não precisam converter em outro. Elas podem simplesmente ratificar. E o último instrumento pelo qual o ordenamento jurídico concretizou o princípio do aproveitamento, nós vamos ver como tratarmos dos defeitos dos negócios jurídicos, é a possibilidade de revisão do negócio jurídico quando há ali o defeito da lesão ou do estado de perigo. O artigo 157 do Código Civil trata de um dos defeitos dos negócios jurídicos, que nós vamos ver, que é a lesão. Nós vimos que os defeitos dos negócios jurídicos conduzem à sua anulabilidade. Mas o legislador prevê que, ao invés de declarar de reconhecer aquela anulabilidade, pode o juiz conservar aquele negócio jurídico. Olha o que diz o artigo 157, parágrafo 2º. Não se decretará a anulação se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, quando aquele que é beneficiado por essas prestações que são desproporcionais oferece um suplemento suficiente ou aceita, concorda, né, em reduzir o seu proveito,
o negócio jurídico é aproveitado. Não se invalida, não se anula aquele negócio jurídico, ainda que haja o vício da lesão, ainda que haja o vício da lesão. E a doutrina aplica, por analogia, essa possibilidade de revisão para aproveitamento do negócio jurídico ao defeito do estado de perigo, porque só está prevista essa possibilidade para a lesão. Mas como são defeitos muito parecidos, nós vamos ver daqui a pouco, a doutrina aproveita e aplica por analogia também essa possibilidade de revisão ao outro defeito do negócio jurídico previsto no artigo 156, que é o estado de perigo. Bom, vou fazer o corte no bloco. A gente falou dos 4 institutos de aproveitamento do negócio jurídico. A gente vai falar um pouquinho sobre interpretação dos negócios jurídicos, 3 regrinhas de interpretação, e a gente começa aí a falar dos defeitos dos negócios jurídicos no próximo bloco.